A nossa leitura bíblica que se encontra na carta a Tito. Na carta a Tito, capítulo 1. Vamos ler os primeiros 9 versículos. Carta a Tito, capítulo 1 e os primeiros 9 versículos. A nossa lição de hoje, o nosso estudo de hoje tem como título: A igreja tem uma natureza organizacional. Irmãos, nós enfocamos bastante a igreja no aspecto espiritual, o fato de ela ser um organismo vivo, e com isso ela é de natureza espiritual. Mas, enquanto ela é um organismo vivo e tem a sua natureza espiritual, ela também é uma organização. E por isso o título: A igreja tem uma natureza organizacional. O autor desse estudo, ele tomou como base para falar sobre isso uma parte da carta escrita a Tito. Aqui os primeiros 9 versículos deste primeiro capítulo. Primeiramente, eu quero destacar, irmãos, que nós estamos usando a porção de uma carta denominada, para fins de estudo, para fins didáticos, de carta pastoral. Ela é uma das epístolas pastorais que nós temos na Bíblia, juntamente com as 2 cartas escritas a Timóteo, a primeira e a segunda a Timóteo. Bem, estas epístolas, elas trazem importantes diretrizes para a liderança, para os pastores, em todos os lugares e em todas as épocas. Obviamente que são úteis para direcionar a liderança na nossa época, ou seja, na atualidade. É interessante a forma como Deus cuidou em deixar-nos a bússola para guiar-nos enquanto igreja. Então, a gente tem instruções para todas as áreas da vida e em tudo que implica ser igreja do Senhor Jesus. Inclusive, nós temos, então, cartas pastorais que são destinadas a líderes. Timóteo e Tito eram pastores que cuidavam de igrejas. Então, nós temos 21 cartas no Novo Testamento. Temos carta destinada a igrejas, como carta aos Coríntios, por exemplo, aos Romanos, carta aos Tessalonicenses, aos Filipenses, aos Efésios, carta pessoal, como é o caso da terceira carta de João, destinada a alguém chamado Gaio, e temos também estas cartas que são destinadas a pessoas, mas pessoas revestido ou investido de uma missão pastoral, investido de um ministério pastoral. Então, a carta a Tito, ela é uma carta importante para diretrizes, para a liderança nos dias atuais. Nesta carta, nós vamos ter ali algumas pessoas em destaque. Uma delas é o autor, o apóstolo Paulo. A outra é o destinatário, Tito. E também nós temos ali os cretenses, pois Paulo escreveu essa carta e enviou a Tito quando ele estava na ilha de Creta. Foi isso que nós lemos no verso 5, né? Por esta causa te deixei em Creta. Creta era uma ilha habitada e o povo que habitavam naquela ilha eram chamados de cretenses. Então nós temos aqui Paulo, nós temos Tito e temos os cretenses em destaque nesta escritura sagrada.
Veja, irmãos, o autor, ele traz algumas informações para os irmãos que têm a revista, aqui no primeiro tópico, Tito e as igrejas na ilha de Creta. Tito, ele traz alguma informação importante sobre esse pastor, esse obreiro que estava trabalhando lá. Primeiro é que ele chama de verdadeiro filho. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Essa expressão, o apóstolo Paulo utiliza também para Timóteo. Timóteo também era chamado de meu amado filho, ou meu filho. Era uma forma carinhosa, uma forma de consideração que o apóstolo usava para se relacionar com os seus liderados. Afinal de contas, eram pessoas que estavam abaixo da sua liderança, abaixo do seu pastoreio. Outra informação interessante é que Tito era grego. A igreja ela iniciou ali embaixo, então, da ação dos judeus, e ela foi alcançando os não-judeus. Isso gerou bastante controvérsia, uma vez que os judeus não entendiam o fato dos gentios, ou das pessoas que não eram da linhagem judaica, se converterem a Jesus sem se subjugarem aos costumes judeus. Isso gerou muitos conflitos, mas o certo é que o evangelho foi alcançando os gentios de tal forma que foi surgindo líderes dentro do contexto gentílico, pastores. Timóteo já era meio judeu e meio gentio, porque ele era filho de uma mãe judia e de um pai grego. E Tito, então, ele era grego, não tinha uma parte assim de judeu. Essa informação está lá na carta aos Gálatas, capítulo 2, e o verso 3. Ele foi companheiro do apóstolo Paulo nas viagens missionárias, ajudou o apóstolo Paulo quando ele estava em Roma, inclusive na prisão, e vai ter referências bíblicas que vai citar o nome de Tito e a atuação dele como auxiliar, como assistente do apóstolo Paulo. Agora, irmãos, ele tornou-se pastor da igreja de Creta. Que desafio foi para Tito? Alguém baseado na responsabilidade ou no fato dele ter sido deixado para cuidar daquela igreja e fazer aquilo para o qual foi comissionado, alguém interpreta a personalidade de Tito pelo fato dele ter deixado lá. O povo cretense era um povo difícil. Eu lembro de uma fraterna em que o pastor João Maria citou alguns pastores da mesa e chamou um de Timóteo e outro de Tito. E ele disse que Timóteo, Paulo não podia deixar lá em Creta porque os cretenses iriam matar ele. Ele era muito sensível, aquela pessoa mais introvertida, mais tímido, que Paulo tinha que estar sempre motivando ele, desperta o dom que há em ti, tenha cuidado para ninguém despreze tua mocidade. Enfim, estava sempre dando uma animada no Timóteo. O fato de Paulo deixar Tito em Creta, ele disse que Tito já era aquele camarada pé firme, que segurava as coisas. Afinal de contas, Paulo disse que ele tinha que calar a boca, tapar a boca de determinados cretenses. Então, teria que ser alguém de uma personalidade já mais vibrante, né? Pode que seja, né? Pode que seja, pode que não também. Mas o certo é que ele foi deixado na ilha de Creta. Quando? Nós não sabemos. Paulo, ele esteve nesta ilha quando passou na condição de preso, naquela viagem de prisioneiros que estavam sendo levados a Roma. Paulo estava naquele navio e ele fala que, inclusive, está registrado por Lucas em Atos dos Apóstolos, né? Ele fala que ele
aportou lá, mas ele não teve, pelo menos se entende que ele não teve tempo e nem liberdade para descer e fazer um trabalho na ilha de Creta. Ele somente passou na condição de preso. Agora, veja, irmãos, entende-se que após a primeira prisão de Paulo, por quê? Porque o livro de Atos encerra com Paulo preso em Roma. Ele encerra ali. Findou o livro de Atos dos Apóstolos. O que nós temos da história? Paulo preso em Roma em uma prisão domiciliar, quando ele tinha liberdade de receber pessoas, de pregar, de ensinar, enfim. Agora, ele foi solto desta prisão. Nós inferimos isso a partir da escrita dele na segunda carta a Timóteo, quando ele disse que Deus ajudou e ele ficou livre da boca do leão, livre de ser condenado. Embora o livro de Atos não registre isso, se sabe que o apóstolo Paulo, na sua soltura, na sua liberdade, ele seguiu trabalhando. Entende-se que nesse período pós primeira prisão em Roma, eu falo primeira porque quando ele escreveu a segunda carta a Timóteo, ele estava preso novamente, só que agora condenado à morte e não saiu de lá vivo. Então, nesse intervalo das duas prisões de Roma, ele esteve em Creta, na ilha de Creta, junto com Tito. Mas ele não ficou muito tempo lá. Ele iniciou um trabalho, e esse trabalho nós vamos pensar sobre ele nesta noite, né? Ele iniciou um trabalho e não concluiu, porém deixou lá o seu assistente Tito. O pastor Tito agora assume as responsabilidades da igreja que estava naquela ilha. Veja, meus irmãos, qual era a função de Tito na ilha de Creta? Bem, nós lemos aqui no verso 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros como já te mandei. Então, a função de Tito na ilha de Creta era dar sequência a um processo de organização, para pôr em ordem, para organizar o que ainda resta. Logo, o tempo que Paulo ficou lá, ele trabalhou na organização daquela igreja e não concluiu. O restante agora, ele confiou a Tito. Isso fica claro que aquela igreja era uma igreja que vivia em desordem. Era uma igreja caracterizada pela desorganização. Irmãos, não sabemos se não tinha liderança estabelecida ainda lá, ou se a liderança que existia lá era uma liderança com problema, uma liderança doente na fé, na moral, nos bons costumes e assim por diante. Mas é bem provável que não havia liderança estabelecida, porque era bem comum eles cuidarem disso. Os irmãos vão lembrar de quando o evangelho foi pregado em Antioquia da Síria. Aqueles irmãos que saíram fugindo de Jerusalém por conta da perseguição e chegaram lá em Antioquia, quase 500 quilômetros, eles por onde passavam pregando a palavra, pregando o evangelho. E os gentios abraçaram a fé, creram. A igreja de Jerusalém tomou conhecimento, logo enviou para lá Barnabé, para consolidar, para discipular aqueles novos crentes, aqueles recém-nascidos lá. Barnabé faz uma viagem, busca Paulo, e por um bom tempo eles ensinaram muito a igreja lá em Antioquia. Quero lembrar
também de quando Filipe, já um dos diáconos lá do capítulo 6 de Atos, nessa saída ele se encontra em Samaria e lá ele prega, e a Bíblia diz que multidões ouviam e muitos creram. O que a igreja matriz fez? Enviou para lá Pedro e João. Filipe sai, vai o caminho deserto, já evangeliza o eunuco, mas ficou lá João e Pedro, consolidando, liderando e cuidando daqueles irmãos lá em Samaria. Se você ler Atos dos Apóstolos, vai perceber que o apóstolo Paulo, na primeira viagem missionária, ele foi, e na volta, ele já veio estabelecendo presbíteros em Listra, em Derbe, em Icônio. Ele passou evangelizando, as pessoas se converteram, ali ficou grupos de irmãos. Na volta, ele já veio estabelecendo liderança. Éfeso, por exemplo, Paulo, no retorno da terceira viagem missionária, ele chamou na ilha de Mileto os anciãos de Éfeso, que eram os presbíteros, ou então os pastores. Havia lá um corpo ministerial que pastoreava, que decidia e que dava as diretrizes para a igreja. Bem, isso vai ser bem comum, a percepção disso na igreja, lá no seu início. Agora, os cretenses, nós não conseguimos saber exatamente como que nasceu a igreja lá. Quem foi o primeiro pregador que alcançou aquelas pessoas? Porém, nós temos um indício. Quando aconteceu o dia de Pentecoste, a Bíblia diz que havia nações havia pessoas de todas as nações debaixo do céu. E entre eles estavam os cretenses. Os cretenses também estavam lá. O que nós podemos deduzir? Essas pessoas, após o dia de Pentecoste, eles faziam parte daqueles, quantos mil mesmo que se converteram ali? Quase. Quem lembra? No dia de Pentecoste, a pregação de Pedro resultou na conversão de quantas pessoas mesmo? Quase 3.000 almas. Dessas 3.000 almas, havia pessoas de Roma, havia pessoas de Creta, enfim, de todas as nações que existiam debaixo do céu. Tanto é que eles disseram, mas essa gente está embriagado. E outros diziam, eles estão falando algo de Deus na minha língua. Então, alguém lá de Creta ouviu o evangelho na sua própria língua original, na sua língua natural. Entende-se que essas pessoas voltaram para Creta e lá foram falando de Jesus para as pessoas foram se convertendo e havia várias cidades dentro daquela ilha, porque Paulo está dizendo aqui, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros. Porém, meus irmãos, uma vez que esse povo ficou lá, essa comunidade foi se desenvolvendo, as pessoas abraçando a fé, e sem uma liderança estabelecida, é natural que seja uma igreja com problema, uma igreja problemática. Na verdade, a falta de liderança na ilha de Creta, os cretenses tinham o problema. A cultura da ilha, a cultura da sociedade influenciava os crentes. Então, eles foram se convertendo, mas o sistema, é claro que cada localidade tem uma cultura, tem um jeito de ser. Isso é bem comum e não há erro nisso. Porém, o perfil daquelas pessoas, o comportamento daquelas pessoas era incompatível à palavra de Deus, ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. De forma que os crentes, influenciados então pelo jeito da cidade, o jeito das pessoas, estavam vivendo de um jeito desaprovado pela Bíblia Sagrada, desaprovada por Deus.
Sabe que o apóstolo Paulo, ele denuncia o comportamento dos cretenses se valendo de uma literatura de um próprio cretense, de um dos poetas dele. Vamos colocar ali, irmã Keila, Tito, capítulo 1, e os versos 12 e 13, por gentileza. Olha só, foi um dos cretenses, um próprio profeta deles que disse, Paulo, como um bom leitor, conhecia a cultura da região, a cultura da ilha, né? Ele leu isso em algum momento, né, em algum lugar, talvez ao chegar lá ele quis fazer um levantamento da cidade, enfim, quem sabe foi até a biblioteca. Ele leu esse poeta cujo nome é omitido. Então, o que disse esse poeta cretense? Os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Paulo encontrou isso numa literatura. Um próprio filho de Creta falando isso, denunciando os seus compatriotas. Este testemunho é verdadeiro. Aí Paulo endossa isso. Ele está concordando, ele viu isso, ele presenciou isso. Então ele está dizendo, esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-o severamente para que sejam sadios na fé. Aí que precisava Tito ser alguém, né, do pé firme, para dar uma intimada naqueles cretenses, né? Porque agora, irmãos, na verdade, Paulo está fazendo alusão dos cretenses convertidos, daqueles que faziam parte da comunidade cristã. Então, o que pode ser entendido é que o relaxamento espiritual, esse desleixo, era consequência, né, da influência daquele povo, né, que tinham esta característica. Também havia ali rebeldes, judaizantes, né? Pessoas que eram rebeldes, eram mercenários, provocadores de divisão, andavam de casa em casa. Aí você imagina, irmãos, imagine, quantas congregações tínhamos lá? Não sabemos. Paulo disse, de cidade em cidade, estabeleça presbíteros, pastores. Vai colocando pastores nas congregações lá. Não sei quantas tinha, mas você imagina vários pontos, vários locais, grupos de irmãos, sem uma liderança, sem um governo. Um povo influenciado pela cultura errada da cidade. Os judaizantes de casa em casa, gananciosos, promovendo divisão. Pobre igreja, né? Qual é o progresso do reino de Deus nesse lugar? Não tinha como. Mas Paulo, como foi chamado por Deus para estabelecer os alicerces, estabelecer as bases, ele foi levado pelo Espírito Santo, iniciou um processo de organização, não concluindo, disse Tito, você continua. E agora ele escreve uma carta, o que possivelmente foi num tempo próximo à saída dele de lá, e nessa carta ele lembra Tito das diretrizes que ele deveria seguir para ordenar a igreja naquela ilha. E por isso os critérios na hora de Tito colocar um pastor lá. Porque ele tinha que fazer uma seleção muito minuciosa, ele tinha que ser bem microscópico para escolher um irmão lá para ser o líder daquela igreja. Porque eles estavam bastante afetados pela cultura errada da época. E aí ele começa a falar, então, olha só, eu te deixei aí para que tu pusesse em ordem, estabelecesse presbítero e tal, conforme te mandei. Aí ele começa, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, que não sejam desobedientes. A desobediência, a rebeldia era típico daquele povo, a ganância era
típico também, nós lemos aquele versículo, né? Quando o próprio poeta denunciou, aí Paulo disse, você vai ter que encontrar aí, fazer uma seleção, encontrar um homem, um irmão, que esteja limpo dessas coisas, porque senão vai continuar a desordem, porque não vai ter alguém referência, o pastor não vai ser um exemplo, um líder não vai ser um exemplo, então você precisa fazer uma seleção muito rigorosa. Bem, meus irmãos, então ele passou essa lembrança a Tito. Aí nós temos então o segundo tópico da lição, para os irmãos que estão acompanhando, a institucionalidade bíblica da igreja. Eu acho que nesse espaço nós já captamos, né, a ideia da igreja também sendo contemplada como uma organização. O apóstolo Paulo, irmãos, bem como a igreja do Novo Testamento, eles vieram trabalhando isso, e essa organização ela veio se desenvolvendo, enfim, eles tinham em mente uma organização da igreja. Nós vamos encontrar outros exemplos que aprovam a organização da igreja. Por exemplo, lendo a carta aos Coríntios, nós vamos ver ali na primeira carta, capítulo 14, o verso 26, que os irmãos se reuniam. E se eles se reuniam, tinha um local e tinha um horário também. O que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, então tinha um local, tinha horário e tinha ordem no culto. Inclusive nesse capítulo aqui, o apóstolo Paulo está corrigindo a dinâmica do culto, porque estava acontecendo ali uma irregularidade, uma desordem, por conta de algo bom, de algo divino. Isso é curioso, irmãos. Paulo em nenhum momento diz que o que ali estava acontecendo era coisa da carne ou coisa de demônio. Pelo contrário, ele entendia que o que estava acontecendo ali era obra do Espírito Santo, era manifestação do Espírito Santo. Porém, aqueles irmãos precisaram ser subjugados a uma orientação, porque era manifestação do Espírito Santo, sim, mas que tornou uma bagunça no culto. Desculpe a expressão, mas era isso. Uma coisa boa não sendo usado corretamente, tornou inadequado, tornou-se passivo de uma correção. E Paulo então corrige ali, ele estabelece regra. Curioso isso, regra em relação à manifestação dos dons espirituais. Ele encerra esse capítulo dizendo: não proíbam falar em língua, mas façam-se tudo com decência e ordem. Então veja como é bem acentuado o princípio de ordem. Por quê? Porque enquanto organismo vivo, há uma conexão com o céu, e essa conexão ela é gerada pelo Espírito Santo. Enquanto um organismo vivo, havia a manifestação dos dons espirituais, mas enquanto organização, eles se reuniam, e ali então se estabelecia a ordem. Então nós vemos lá um local, um horário de culto, ordem no culto, reunião de ministério para a consagração de presbítero. Foi realizado um concílio, que hoje chamaríamos de uma convenção, para decidir e tratar sobre assuntos doutrinários. Veja só, vamos lembrar um pouquinho, os irmãos fogem de Jerusalém, vão a Antioquia, o povo se converte lá, Barnabé vai a Antioquia,
busca Paulo, ficam ali um tempo, e ali se tornou uma base missionária, se tornou um polo de missões. Porque o Espírito Santo falou e disse: apartai-me a Barnabé e a Paulo para uma obra que eu tenho chamado. Dali eles começaram a viajar. Quando eles retornaram, havia se deslocado de Jerusalém alguém não comissionado, alguém clandestino. O que é clandestino? Alguém que sai por conta própria, sem uma orientação pastoral, né, sem a bênção da liderança. O resultado foi confusão lá na igreja de Antioquia. Eles saíram e foram até lá, os desautorizados, e causaram um problema. Paulo e Barnabé retornam da primeira viagem missionária, chega lá, está uma divisão de opinião muito grande. Eles tentaram resolver, viram que não tinha como, aí decidiu-se, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse assunto e vamos a Jerusalém e vamos levar isso aqui para a mesa dos apóstolos e dos presbíteros e da assembleia da igreja de Jerusalém. E olha, irmãos, Barnabé, o ministério dele se destacou lá em Antioquia pela força do ensino. Paulo também. Paulo, ele teve de Deus uma graça que os demais apóstolos reconheciam. O próprio Pedro disse que Paulo escreveu segundo a sabedoria que lhes foi dado. E eles não conseguiram resolver aquela questão doutrinária. Eles não conseguiram entrar na mente daquelas pessoas e clarear as verdades. O que eles fizeram? Então vão para Jerusalém. Lá aconteceu um concílio, o que hoje nós chamaríamos de uma convenção. Onde lá se pensa, se decide e sai as diretrizes, então, para as igrejas membros. Nesta reunião, meus irmãos, nessa reunião falou Pedro, deu testemunho, irmãos, calma. Porque o que estava acontecendo? Esses desautorizados chegaram lá dizendo, gente, vocês não vão ser salvos coisa nenhuma. Vocês, para serem salvos, não podem só crer em Jesus e ser batizados. Vocês têm que se subjugar à lei de Moisés, às leis cerimoniais. E aí os irmãos ficaram em dúvida, e agora sou salvo, não sou, e vale a pena, não vale. Tanto é que Paulo escreveu a carta para a região da Galácia, composta por várias cidades, e ele foi duro naquela carta, ele disse, me admiro que tão depressa vocês passaram daquele que chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Ele estava tão aquecido com aquilo que ele chegou a dizer, e convicto do que ele havia pregado, ele chegou a dizer assim, gente, que seja maldito quem falar diferente dessa verdade que foi plantada aí. Mesmo que seja um anjo, que seja maldito. Aí Pedro fala, irmãos, deixa eu dar um testemunho aqui, eu estive lá e fui chamado na casa de Cornélio. Aí todo mundo aqui está lembrando da história lá de Cornélio. Alguém lembra? Nem todo mundo, né? Pois é, ele contou, pois é, meus irmãos. E eles viveram a mesma experiência com nós, talvez nós vamos ter que pensar nisso. Aí levanta Paulo, dá testemunho das viagens. Levanta Barnabé, pois é, irmão. Isso faz lembrar uma convenção, que tem a mesa diretora, tem uma outra mesa lá para quem vai falar. Tantos minutos para cada um, aí quem quer se manifestar, vai lá, aí, vem lá, irmão, agora com a palavra o nosso Barnabé. Paulo está levantando a mão, em ordem, né? Se todo mundo falar é bagunça, ordem. Daí Tiago, depois que todo mundo falou, ele faz então a conclusão, e diz, irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos escrever e vamos mandar por outros. Não vamos mandar por Paulo e Barnabé, vamos mandar outros com eles, aí prudência, esses levam a carta. Senão eles vão pensar, eu estou conjecturando, né?
Vocês podem pensar que Paulo e Barnabé forjaram uma escrita em nosso nome, e aí não vão acreditar, vai continuar o problema. Então, eles vão retornar, e vai Silas, vai outro lá, que eu não lembro o nome, e foi providencial, porque nessa o Silas já passou a fazer parte da comitiva do apóstolo Paulo. Eles vão e levam essa carta. Aí na carta estava escrito assim, que foi decidido pelo Espírito Santo e a nós. Então eles entenderam que aquela reunião convencional, que aqueles debates, aquelas apresentações de argumento, resultou em uma conclusão, e essa conclusão era o Espírito Santo que orientou-os, e dessa forma houve um acordo, houve uma comunhão entre o Espírito Santo e eles para decidirem dessa forma. Então nós temos aqui nítido a igreja organismo, o Espírito Santo presente, e a igreja organização, uma convenção entre apóstolo, entre presbíteros, e ali uma assembleia para decidirem um assunto doutrinário. A igreja organismo e a igreja organização. Então, meus irmãos, avançando ainda já para a conclusão agora, Paulo ele fala sobre as responsabilidades com as autoridades civis. Nós vemos isso em Romanos capítulo 13, pensando então na questão atual. Como deve funcionar? Seguindo esse princípio. Olha o que diz ali em Romanos capítulo 13 e o verso 1. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, e as autoridades foram constituídas por Deus. Então, a igreja universal, a igreja organismo conectada espiritualmente com Cristo Jesus, sendo um corpo composto por pessoas de todo esse universo que creram em Jesus, ela tem a sua realidade organizacional e, consequentemente, local. Ela está numa cidade, ela está num estado que tem as suas leis, que tem as suas autoridades. O que essa organização deve fazer? Estar de acordo com as autoridades civis. Ela, enquanto organização, tem também autoridades eclesiásticas. Aí nós vamos ler, o autor coloca aqui, Hebreus capítulo 13, o verso 12. Bem, ali mostrou que nós temos responsabilidade com as autoridades civis. Agora, olha só, por isso também Jesus, para ser santificado, eu acho que eu não dei o versículo certo, Hebreus capítulo 13 e o verso 17, perdão, olha só, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois autoridades civis e as autoridades eclesiásticas, obediência às autoridades civis e obediência às autoridades eclesiásticas. Por quê? Porque a igreja é uma organização. Como organização, ela tem um governo, tem líderes, né, tem princípios de hierarquia, e tudo isso, irmãos, foi estabelecido por Deus em sua palavra. Então o autor coloca assim, a organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Com isso, irmãos, tem as atas, tem registro de ata no cartório, tem um estatuto. Por exemplo, quando é que a IEAD Jari nasceu juridicamente, como uma pessoa jurídica, com CNPJ e tal? A partir do momento em que se aprovou um estatuto. Quando se aprovou o estatuto aprovado, nasceu a instituição IEAD Jari. É claro que essa criança que nasceu, a partir da aprovação no estatuto, precisava de ser registrado no cartório. Aí vem a averbação do estatuto. Então, institucionalmente, ela tem um estatuto que dá suas diretrizes e que lhe ampara também perante a lei. Muitos pastores, muitas igrejas que sofreram processos,
tiveram a defesa, né, ganharam a causa porque o estatuto prescrevia o seu comportamento, e uma vez que a gente vive num Estado laico, que é a situação do Brasil, o Estado é laico, logo a função do Estado é proteger as religiões, porque no Estado laico há liberdade religiosa, livre expressão de fé. Então, perante a lei, diante de uma acusação, diante de um processo, uma vez que há o estatuto prescrevendo o comportamento, a liberdade para falar ou para fazer, cabe ao Estado, então, proteger esta instituição religiosa, uma vez que ele é laico. Agora, se não tem nada disso, irmão, simplesmente é condenado. Então, esse estatuto também precisa de atualização, porque as leis mudam, e à medida que as leis vão mudando, o estatuto precisa ser atualizado com uma orientação jurídica. Uma vez que as leis mudam e ameaçam a igreja, o estatuto também ele serve de proteção. Tudo isso faz parte da igreja como organização. Aquisição de bens, manutenção, conservação, e aí entra finanças, como organismo, a igreja não precisa de dinheiro para estar conectada com Deus, mas como organização ela precisa, por isso o ensino dos dízimos, das ofertas, porque a igreja vive do quê? Ela vive disso, ela vive das ofertas, dos fiéis, ela vive dos dízimos, enfim, das contribuições. Em tudo isso, irmão, está implícito a igreja no seu aspecto organizacional. Nós, por exemplo, enquanto denominação Assembleia de Deus, bem cedo, nós sabemos que os missionários suecos chegaram ao Brasil, e em 1910 começou o movimento pentecostal. E eles, sendo expulsos, os irmãos conhecem a história, eles iniciaram, então, o movimento já separado da Igreja Batista com o nome de Missão da Fé Apostólica. E depois, passado um pouco, eles então colocaram esse nome de Assembleia de Deus, nesse movimento já existente. Lá em 1930, veja que de 1910 a 1930, nós temos aqui 20 anos, ali já os missionários se preocuparam em criarem a Convenção das Assembleias de Deus do Brasil, Convenção Geral. Tão logo esse movimento começou a crescer, eles perceberam a necessidade de que ela não crescesse desordenadamente. E aí então se criou a Convenção Nacional e depois, a título de melhor organização, foi se criando as convenções estaduais e assim por diante, né? Então nós temos os campos eclesiásticos, etc. e tal. A igreja, como organização, portanto, ela tem essa maneira de ser fundamentada na palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, nós temos bastante pessoas com uma mente religiosa, que vinculam-se ao cristianismo e têm dificuldade de lidar com a igreja enquanto organização. Existe um movimento chamado Movimento dos Desigrejados. E até onde a gente sabe, as informações, as estatísticas mostram que cresce isso de uma forma assim bem exponencial. Como é que funciona? O que seria os desigrejados? Os desigrejados não seria aquela pessoa que não pode vir à igreja porque tem um problema físico, ou aquela pessoa que está parado, mas não consegue vencer, mas entende que ela precisa congregar. Desigrejados não são isso. Desigrejados são os sem igreja, ou seja, aqueles que dizem serem cristãos, mas não estão filiados em nenhuma igreja. Eles são contra a organização.
toda a estrutura organizacional relacionada à igreja são contra pastores, são contra governo, entendem que eles são cristãos, servem a Jesus sozinho, independente de liderança. Quando se encontra dois cristãos na esquina ou lá na lancheria, ali está a igreja de Jesus. E se opõem e ensinam e tentam pautar no livro de Atos dos Apóstolos as suas ideias. Bem, há motivos para isso, esses motivos são vários, entre eles, uma forma de esconder o seu orgulho, esconder a soberba, porque uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba, ela não consegue estar embaixo de autoridade, embaixo de governo, e como a igreja, na sua natureza organizacional, ela tem tudo isso, ela tem diretriz, ela tem ensino, ela tem orientação, ela tem uma interpretação. Nós temos uma, como é que chama lá o nosso negócio da fé mesmo, que agora me fugiu? Declaração de fé. Toda organização religiosa tem a sua declaração de fé, e quem busca a independência, mente livre para pensar e se expressar da forma que quiser, ele não consegue lidar com isso. Então, esses desigrejados, eles têm essa característica. E aí, irmãos, tem aqueles que não desconsideram a organização, mas têm dificuldade de viver dentro dela. E isso tem bastante. Eu conheci muitas pessoas que não se encontram em nenhuma organização, inclusive pessoas talentosas, obreiros. Eu lembro de alguns que tentei ajudar, aconselhando, disse, calma, pensa. Daqui a pouco você morre e não se encontrou. Nenhum campo é bom, nenhum pastor serve para você. O que acontece? Por quantas igrejas você já passou? Com muito amor, com muito carinho eu fiz isso. Dá uma refletida se o problema não está em você. O que é isso, irmãos? É pessoas que têm dificuldade de viver dentro de uma organização, porque viver dentro de uma organização é dividir espaço. Então, a pessoa que quer viver liberdade plena, ele não vai conseguir, vai ter problema. Dentro de uma organização não existe liberdade sem limites. Toda a liberdade que nós temos, ela acontece dentro de limites. Então, como é que funciona? A gente é organismo vivo. Desta forma, nos relacionamos no sentido vertical, conexão com Deus, movido pelo Espírito e tal, e temos que estar bem com Deus. Como organização, nós temos o sentido horizontal, onde estão as pessoas, aqui está o líder, o superior, aqui estão colegas, aqui estão liderados. E a gente precisa, às vezes, caminhar sob cordas para se manter e vencer, porque aí, eu fazendo parte de uma organização, eu não sou sozinho. Logo, tudo que fizer tem que pensar no bem comum. Lá, nessas dezenas de anos de vida pastoral, de liderança, me sentei com muitos obreiros e convidava, pensa no bem comum. Você existe enquanto obreiro não para você, você existe para o corpo. Você vive dentro de uma organização, então, pensa no bem comum, sofra essa dor e você verá o bem de tudo isso. Aliás, você foi chamado para este fim. Viver dentro de uma organização tem todas essas implicações. Eu já atuei como líder de jovem, local, líder de jovem a nível de campo, professor da Escola Bíblica Dominical, coordenador do departamento de ensino, enfim, líder de congregação, líder de distrito. E sempre primei por esta verdade de que viver numa organização é dividir espaço. Não tem como numa organização todo mundo ser livre para fazer aquilo que entende, para seguir os seus pontos de vista.
Uma casa, por exemplo, onde habitam ali 4 pessoas e todos vão seguir o seu ideal, o seu ponto de vista, essa casa vai resultar tem que ter uma diretriz, tem que ter uma liderança. Uma empresa que não tem um direcionamento, uma empresa de 10 funcionários, cada um se determina do jeito que acha melhor, não vai funcionar. E assim por diante, a igreja também. Toda organização, ela precisa de um governo, e viver ali é dividir espaço. Muitas vezes, nós temos que subjugar a nossa vontade para poder conservar-se ali. Mas o certo é, irmãos, que quando o Espírito Santo está presente, e ele é presente na igreja enquanto organização, porque a organização ela é o reflexo desse organismo espiritual, ela aparece dessa forma, o resultado vai ser a conclusão do Concílio de Jerusalém. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, o Espírito Santo é quem nos torna sensível à nossa dinâmica de existência enquanto organismo vivo e também nos torna sensível à nossa realidade enquanto organização, porque tudo isso foi estabelecido por Deus. Amém, meus irmãos? Glória seja dado ao precioso nome de Jesus. E nós louvamos a Deus, porque aqui na IAD Jari, dentro da sua dimensão, dentro das suas implicações dimensional, aí de congregações, enfim, é uma igreja que está o oposto da igreja de Creta. Então, é uma igreja que não precisa ser um Tito para pastorear, porque é uma igreja que aprendeu esse princípio, que a igreja tem a sua natureza organizacional, e aprendemos o princípio de hierarquia e o princípio de submissão, e sabe quem ganha com isso? O céu, o reino de Deus. E sabe quem perde com isso? Satanás, que gosta de divisão, gosta de confusão. Portanto, Deus seja glorificado pela nossa organização intitulada de IEAD Jari. Amém, meus irmãos? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito seja com todos, e todos dizem que Deus abençoe.